Sim, ok. Boa noite, pessoal. Muita alegria, né, estarmos aqui de novo nesta casa de oração, né, a casa que trabalha já há tantos anos, né, e que está sempre assim, convidando a todos para vir participar e fazer as devidas reflexões. Já iniciamos aqui, né, com o casal, com a nossa irmã Eva, né, e hoje vamos tratar dessa temática que é Seja Grato. Tá? Então, nós resolvemos trazer essa temática aqui, trouxemos alguns parágrafos que é do livro Florações Evangélicas, de Joana de Ângeles. Tá? Então, é o capítulo 28 que fala da gratulação, então, que é a respeito da gratidão. Certo? Então, esse vai ser o nosso tema de hoje, para que a gente possa refletir, né, a nossa vida, o nosso dia a dia. E aí, trouxemos aqui este versículo que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Então, neste versículo, o apóstolo Paulo, né, na primeira aqui aos Tessalonicenses, então ele convida os crentes a realmente serem gratos em todas as situações, né? Seja de alegria, seja de dor, seja de sofrimento. Então é esse convite que o apóstolo vai nos fazer, mesmo em qualquer momento de conflito, de aflição, que possamos ser ou sermos gratos, né? Então, trouxemos aqui essa imagem, né, para exemplificar o Mestre Jesus, né, quando estava aqui, nesse momento da morte dele, digamos assim, na cruz, ele realmente agradece ao Pai por todas as oportunidades, por ele realmente ter vindo e ter passado a sua mensagem. Então, nós vamos ver aqui, a Eva perguntava o que é que realmente, qual é o presente nosso, né, para Jesus, para o aniversariante. E eu diria o seguinte, né, o aniversário é dele e o presente é nosso. Né? Então, diante de toda a mensagem, de tudo que ele nos deixou aqui, para que realmente a gente possa ir aprendendo e refletir junto com ele. Então, essa maravilha de mensagem, e como Joana de Ângeles diz, a respeito desse livro, Florações Evangélicas, aí eu pergunto a vocês, né? Será que esse presente que Jesus nos deixou já está florindo em nós? Está fazendo a diferença na nossa vida, no nosso dia a dia? Então, é importante que possamos refletir em torno disso. Porém, devemos ser gratos por situações difíceis? Ou somos gratos nos momentos difíceis de nossa vida? Então, é importante, e aí eu vejo aqui, trouxe algumas imagens, pelo ar que respiramos, né, a gente vê a miséria assolando aí, né, o nosso planeta. Então, por nossa família, guerra, desumanidade. Então, são várias situações, certo? Que aí é importante que eu possa pensar. Eu sou grato, mesmo assim, quando eu estou em dificuldade? Quando eu passo por algum problema? Qual é o meu comportamento? Como é que eu fico diante das situações realmente difíceis, né? Então, para nós, ainda, diante do estado nosso evolutivo, ainda nos é difícil realmente a gente ser grato ao nosso Pai amantíssimo diante das dificuldades. Então, diante de uma questão qualquer que ocorra, um conflito na nossa vida, o que é que vai acontecer? Né? A gente se desespera, a gente toma um choque, é um impacto na nossa vida. Mas há aqueles que, de repente, diante da situação, daquele impacto inicial, mas depois que começa a serenar, ele começa a ter uma nova postura,
E nós outros, como é que acontece conosco no nosso dia a dia? Então, é importante a gente ir vendo essa questão da gente trocar a reclamação pela gratidão, em todas as circunstâncias. Porque nós vivemos aqui num planeta de provas e expiações. Então, é natural que todos nós, em algum momento de nossa vida, passemos por dificuldade. É natural. Porque é o nosso aprendizado, é justamente, não estamos, e a doutrina espírita não faz apologia ao sofrimento, mas procura trazer o indivíduo à consciência para que ele entenda que é aquela situação difícil que ele está passando, ali a gente tem que retirar algo, um aprendizado. Então, em tudo que a gente estiver passando, aí eu vou dizer o que é que essa situação está querendo me dizer. O que é que eu posso extrair de positivo dessa situação. E nós vamos ver que muitas vezes a gratidão, ela vai realmente abrir portas. Ela vai fazer com que a gente possa pensar em soluções para sairmos daquela questão. Então, nós temos a dádiva da reencarnação. Então, a reencarnação que faz com que nós tenhamos N oportunidades, que nós sabemos perfeitamente que eu posso morrer aqui, agora, amanhã, depois, não é o que eu estou querendo. Mas, ainda tem muito a fazer. Porém, eu sei que vocês também não querem, não é? Não adianta a idade ir avançando, mas a gente está realmente ainda nesse processo de aprendizado. Mas a gente sabe perfeitamente que a gente vai morrer, ou hoje, ou daqui a 20, 30, 40, 50, 100 anos, tá bom, né? Então, o que é que acontece? A gente não vai morrer perfeito. Vai? Então, como é que a gente vai se melhorar? A gente continua no plano espiritual, trabalhando e dentro desse processo de aprendizagem. Mas nos é necessário que realmente eu possa vir, que eu possa voltar em um novo corpo. A identidade de Lúcia Souto vai ser só essa, como diz no livro de Jó, né? Cabe ao homem nascer apenas uma vez. Dentro daquela identidade, o Jó está certo, no Velho Testamento. Ele está certo. Porque como Lúcia Souto, apenas uma vez, mas certamente eu virei ainda com muitas outras vezes, por séculos e séculos, para que daí eu possa ir me melhorando, me transformando. Porque como nos fala Emmanuel, às vezes, numa reencarnação, nós vamos tratar apenas de uma questão, de uma problemática nossa, de uma dificuldade moral. Então, quer dizer, não é numa encarnação só que a gente vai resolver tudo isso. E aqui, neste parágrafo, né, Joana de Ângeles, ela nos diz o seguinte: a gratidão pelos insucessos aparentes constitui o reconhecimento por entender-se que fazem parte da aprendizagem. E a sua ocorrência em forma de dissabores, de padecimentos morais, consequentes à traição, a calúnia, ao abandono, a que se vai relegado por antigos afetos, tem razão de ser. Então, a gratidão é um sentimento, é uma emoção. E os insucessos que a gente passa, que nós passamos, são aparentes, que muitas vezes a gente não tem dessa forma. Esses insucessos, fracassos, desgostos diversos, então, o que é que acontece? Eles são aparentes. Ali naquele fracasso, ali naquela situação, digamos, de insucesso, o que é que vai acontecer? É como nós falávamos, a gente vai tirar um aprendizado, a gente vai crescer. Qual de nós aqui, de repente, não já passou uma dificuldade e você sai daquela dificuldade de uma forma maior, mais seguro, mais fortalecido? Certamente vocês já passaram, todos nós aqui, alguma situação que me trouxe um aprendizado. Se eu aproveitei daquilo ali, eu vou sair daquela situação mais forte, né? Então, a gratidão é essa emoção positiva que realmente vai nos favorecer.
e ela pode, com certeza, ser exercida diariamente, escrita, verbalmente, as nossas atitudes diversas, então, é dessa forma. Aí, Joana de Ângeles continua, no torvelinho das aflições, fácil é para o homem esquecer-se das doações superiores com que o Senhor da vida aquinhoou. Por qualquer insignificante problema, a contrariedade lhe mancha a lucidez, fazendo que blasfeme ou se desgaste em injustificável rebelião. Então, é isso que acontece. Quando nós estamos numa situação de aflição, aí a gente se desespera. Por menor que seja, não é aquela grande situação. Então, ali eu já me desestabiliza, já me traz uma certa inquietação. Então, é importante que a gente possa ver também, até no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala a respeito das as aflições. Então, nós, muitas vezes, ele vem nos falar dessas aflições. E, muitas vezes, Deus nos dá a proteção de acordo, justamente, Ele pode nos atender diante de quê? Da nossa necessidade. Se aquilo nos é útil, a gente tem que ir vendo isso, porque nem sempre a gente sabe o que é necessário ou o que é útil para nós. Sabemos? Mas a gente quer, a gente deseja. E, de repente, não é aquilo que a gente realmente tem aquela condição de julgar a utilidade daquilo que a gente está desejando, daquilo que a gente quer. Ok? Disse comumente que a vida não merece ser vivida, pois que somente decepções e lutas se amontoam, por todo lado, em perturbação, conspiração contra a paz. Então, o que é que vai acontecer aí? Revolta. Né? Nós ficamos revoltados por injustiçados, não achamos que a gente merece aquilo ali. E muitas vezes, muitos dizem assim, mas o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz para merecer tal coisa, para merecer tal cruz? Então, é importante eu entender, através da reencarnação, certo? Que não precisa apenas eu ter feito aqui e agora, nessa existência. Nós já temos um passado imenso. Séculos e séculos de reencarnações. E aí é o que acontece. Então, aqui, muitas vezes, nada é injusto. Nada é injusto, tem uma causa, tem uma razão de ser. Então, essa insatisfação, ela não se justifica. Então, aqui nós trouxemos aqui que o espírita Viana de Carvalho, né, inclusive, ele analisa o problema da insatisfação e ele nos diz o seguinte: a insatisfação, que há tantos a amargura, enferma e conduz a distonias de largo porte. Pode e deve ser combatida através de uma pauta salutar de objetivos e diretrizes evangélicas. Conforme Allan Kardec extraiu dos conceitos morais das insuperáveis lições do Cristo, fazendo do Espiritismo o mais completo compêndio de otimismo e de sabedoria. Né? Então, o Viana de Carvalho, ele vai justamente fazer essa análise a respeito dessa insatisfação moderna, dos dias modernos, né, daquilo que realmente, o que é que se passa conosco, né, que aí nós estamos tão insatisfeitos. Né? Então, no livro dos Espíritos, a infelicidade vai falar na questão 906, ele vai falar a respeito da infelicidade humana. Então, o que é que acontece, né? Que vai justamente nos trazer esclarecimentos da espiritualidade a respeito da nossa insatisfação também. Né? Então, nós vivemos o quê? Desafios diversos, né? Do interesse do espírito imortal. Então, porque o nosso espírito é imortal, o corpo de Lúcia Souto vai realmente voltar ao pó. Mas o meu espírito, ele vive. Né? E aqui nós ficamos muito presos a questões materiais e vamos nos esquecendo a respeito dessa
questão do espírito imortal, de trabalharmos as questões espirituais. Então, permanecemos o quê? Insatisfeitos com questões materiais do nosso dia a dia e relegando a parte espiritual. E há tanta beleza, diz Joana de Ângeles, há tanta beleza e harmonia na terra. Estamos acostumados às bênçãos, quando privado nos inquietamos. Né? Então, está dentro daquela questão que a mais das vezes nos acontece, que é muito comum da gente ouvir. A gente só valoriza alguma coisa quando a gente perde aquela coisa, né? Ou aquela pessoa que sai perto da gente. Então, é isso aqui que ela está nos falando. A gente está acostumado com as bênçãos e aquilo vai meio que no automático. E a gente vai esquecendo de agradecer por todas as dávidas, pela providência divina. Então, o que acontece? Aí, quando a gente perde, é que aí a gente vai realmente se dar conta. E ela ainda continua: necessário é, portanto, sair um pouco do castelo do eu para examinar com lucidez a casa do Pai Criador e valorizar os tesouros de que pode dispor, exaltando a glória do viver, né? Então, esse castelo que nos aprisiona, né? Entramos num círculo, muitas vezes, vicioso, né, que temos essa dificuldade de sair dali. Não percebemos, a mais das vezes, que nós estamos enfermos, nós estamos doentes, porque eu estou dentro desse ciclo vicioso e eu não consigo me perceber, eu não me permito. Por vezes até eu fujo, eu não percebo quais são as minhas dificuldades morais. Eu não percebo em que eu realmente preciso me modificar. Quais são as minhas sombras, como nos fala Jung, né? Então, apesar da gente saber qual é o nosso modelo e guia, que é Jesus, a gente não segue. A gente sabe, mas ainda como crianças revoltadas, nós não conseguimos seguir essa trilha aí ensinada por Jesus. E aí, nós estamos dentro dessa zona de conforto, né? Então, e a gente sabe, saindo da zona de conforto, vai acontecer o quê? Que a sua vida realmente se inicia. Porque enquanto nós estamos presos em nós mesmos, sem nos permitirmos nos enxergar, a gente permanece nessa zona de conforto, que aí a gente vai ver. A zona de conforto que fala a respeito da segurança e do controle, né? Que aparentemente nós queremos ter ou que achamos que temos aquele controle sobre tudo. Então, temos o quê? O medo de sair, né? Essa falta de confiança em nós mesmos e procuramos desculpas. Procuramos sempre desculpas, mas o que é que está aí? O nosso medo. A zona de desafio, que nos fala a respeito da aprendizagem e de lidar com as dificuldades. Então, a vida, ela nos oferece diversas dificuldades. A vida é um grande desafio, que por vezes nós temos esse medo realmente de conseguir sair e nós nos colocamos dentro de uma bolha, que é essa zona de conforto, e aí vamos ter essa dificuldade no dia a dia. Por falta de quê? Por falta do autoconhecimento, por você não se entender, por você não se compreender. Então, você não se permite sair dessa bolha onde você se sente confortável e se sente seguro. Então, digamos assim, é uma falsa segurança, não é? Porque nós estamos com medo de sair dessa bolha e desafiar esse mundo. E muitas vezes perdemos oportunidades diversas justamente por medo. Justamente pelo medo que nós temos, né? Então, nós não conseguimos controlar tudo, né? Isso pode ser num espaço familiar, pode ser na vida profissional, o que for. Não, eu entro aqui nessa empresa e muitas vezes para ter uma outra oportunidade eu teria que deixar essa empresa, mas eu fico com medo de sair daqui. Muitas vezes a gente vê diversas situações, vamos dizer, num casamento, por exemplo, a gente percebe muitas vezes numa relação que aquela relação é doentia, mas a gente fica preso ali naquela relação com medo de sair e desafiar a vida e se desafiar.
Porque o desafio começa em nós mesmos, é você se autodesafiar para que você possa fazer novas conquistas. Então, nós trouxemos aqui como esse hábito fortalece a saúde mental, a gratidão. Como é que isso acontece? Então, agradecer vai justamente ativar o nosso sistema límbico, né? Então, que vai regular justamente as nossas emoções. O hipocampo e a amígdala, as principais áreas de regulação de emoções, memória e funcionamento do corpo. Então, a gratidão, ela vai ativar esse nosso sistema, vai trabalhar nossa imunidade, tanto física como emocional, para que realmente a gente possa se sentir bem, para que nós possamos, os hormônios, né, essas substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas, né, então o que é que vai acontecer? Ela atua em todo o nosso organismo, nos tecidos, em diversos órgãos específicos. Então é importante eu entender que isso aí, esse sentimento, essa emoção, ela realmente vai favorecer para que a gente se sinta melhor, certo? Para conectar justamente essas memórias e essas emoções. E tenhamos uma resposta melhor. Então, esses hormônios do prazer, também conhecido como quarteto da felicidade, eles são endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina, né? Obrigada. Então, quando esses hormônios se desequilibram, o corpo pode reagir, né? Ele vai reagir com insônia, ele vai reagir com estresse, ele vai reagir com mau humor, né? Então, muitas vezes ganham de peso, né? Às vezes a gente está nessa luta, né, para perder peso e, de repente, tudo isso, esses hormônios vai fazer com que realmente a gente aumente esse peso também. Aí eu falo e penso que é só uma questão física, mas é uma questão de ordem emocional. Então, é importante que aí eu possa realmente dormir bem. Eu possa dormir de 7 a 9 horas, pelo menos. Tudo bem que uma vez ou outra a gente sai, a gente dá uma saída com a família e tal, e a gente se demora, prolonga um pouco mais. Porém, né, no seu dia a dia, é importante a gente manter, né, esse sono bem equilibrado também, esses neurotransmissores equilibrados, tá? Então, a gente vê aqui endorfina, né, que ela é um analgésico natural do corpo, certo? A serotonina aqui também. Então, a gente está vendo o hormônio da felicidade, o outro hormônio do amor. Então, vai promovendo essa motivação, né, esses diversos hormônios, para que a gente possa realmente melhorar. Aí, como a gratidão afeta a saúde mental, né? Então, ela combate as emoções tóxicas, né? A gratidão causa emoções e sentimentos positivos, certo? Afeta o cérebro de forma positiva, como nós mostramos aí anteriormente, modificando essa estrutura neural do nosso cérebro, melhora o humor, combate as emoções negativas. A minha percepção de mundo, a partir do momento que eu sou aquela pessoa grata, ela vai se modificando. Eu não sou aquela pessoa negativa que só vê os defeitos dos outros. Todo mundo tem defeito, mas às vezes eu dou ênfase e só observo o defeito das pessoas. Eu sei que vocês não são assim, né? Mas o que acontece é que, a mais das vezes, o que vai acontecer conosco é isso. Então, é importante eu ver o que é que Eva tem de melhor. Eva tem suas dificuldades? Tem, eu também tenho as minhas, Eva. Então, quer dizer, quando a gente passa a conviver, não é? A gente vê muito isso num casal, quando a gente se conhece, né? Tem aquele encantamento inicial, aquela atração inicial, beleza, né? Aquele magnetismo que nos puxa um para o outro, mas com o passar dos dias a gente começa a conviver com o quê? Com as dificuldades, né? A gente começa a ver os defeitos da outra pessoa. E não adianta mudar de marido nem de mulher, não, porque o outro também é do mesmo jeito. Então, né, não tem como a gente dizer, eu vou mudar agora de marido, vou mudar de mulher, porque vai se resolver tudo. É um ledo de engano. Então, não é o caminho, não é bem esse, não vá se enganar. Então, é importante, tudo bem, há casos e casos, em que realmente não dá para aguentar de jeito nenhum. Mas tem muitas coisas que realmente é importante a gente aguentar, né? E uma coisa que vai nos ajudar perfeitamente é a gente trabalhar o nosso orgulho, né? Para que realmente eu possa estar perto do outro e entender as diferenças do outro.
Aí Joana de Ângela continua. Mas se te escasseia esta ou aquela dádiva, tem paciência e espera. Mas nós somos o quê? Bem imediatistas, né? Ninguém na Terra se encontra afortunadamente completo. Com ninguém há que esteja em abandono, como ninguém há que esteja em abandono total. Nunca somos abandonados. Não pensemos dessa forma. Deus está por todos nós, né? A espiritualidade maior, nosso guia protetor, nosso anjo da guarda, do jeito que eu queira chamar, mas eles estão ali. Às vezes somos nós que nos afastamos, né? Nós nos afastamos e eles nos deixam à vontade para que realmente a gente possa tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas. Aí Joana ainda coloca, desculpa, aqueles que te parecem felizes apenas parecem, e os que se te afiguram desgraçados estão temporariamente resgatando dívidas dirigidos por sábios desígnios. Gratidão é rara moeda entre os homens. Habituados à ambição desenfreada da vida, somente desejam gozar, sem outra aspiração, aquele que conduz à plenitude permanente a dos valores imperecíveis, né? Então, aí nós colocamos até essa imagem, porque é algo que faz realmente a gente querer, muitas vezes, parecer que é ou parecer que tem. Então, a rede social, ela é muito, digamos assim, é uma falsa ilusão. E muitas vezes nós vamos nos sentindo mal, olhando e observando a vida de A, de B, de C. Então, quer dizer, de artistas diversos, né, dos blogueiros aí da vida. Então, parece um ambiente de pessoas felizes. Parece, mas a mais das vezes, é evidente que existem suas exceções. Mas a mais das vezes, o que é que acontece? Aquilo é tudo falso. É uma montagem. E nós vamos ali observando aquela situação e vamos nos sentindo muitas vezes menor ou que nós gostaríamos de ter aquela vida. Então, essa vida não condiz com a realidade, é o que Joana nos fala aqui. Então, nós vamos entrar naquela de que eu nem sou, nem tenho e quero parecer ter. É isso que me acontece. Eu esqueço realmente de ir me trabalhando. É nesse sentido de ser aquela pessoa melhor, buscar ser o que realmente eu sou e estar feliz com o que eu tenho, o que está ao meu dispor. É isso que nós realmente precisamos. E aí a vida é um desafio que merece carinhoso esforço de coragem e significativa contribuição no trabalho. Ser grato pela oportunidade de crescer significa o mínimo que se pode responder a esse empreendimento que é a reencarnação. Então, a dinâmica da vida, ela é assim, cheia de desafios. Não tem como ser diferente, né? Então, as nossas capacidades, né, elas têm que ser realmente desafiadas o tempo todo. Para quê? Para que a gente cresça, né? Então, nós somos esse espírito imortal que viaja através do tempo, várias e várias vezes, né, em vários corpos, e vai se aperfeiçoando a cada encarnação, né, desenvolvendo justamente o quê? Novas possibilidades. Agora, para isso, é importante que eu possa realmente me desafiar e desafiar essa vida. E aí, gratidão por isso nas horas da agonia, como do testemunho mediante a humildade ante as provações redentoras necessárias. Em qualquer situação, nos diz Joana, seja grato. Seja grato em que te encontres, agradece a Deus, abençoando por meio da confiança no futuro as horas difíceis do presente. Então, meus queridos irmãos e irmãs, em qualquer momento da nossa vida, é importante que a gente realmente seja grato, seja qual for a situação, na perda, né? Seja de uma pessoa querida, né? Seja de um emprego, mas que ali existe uma necessidade para que nós possamos aprender. Então, ela ainda nos diz,
convidado diretamente ao desespero, não ouvir as alegrias fluídas e conduzido à rebeldia, recua na direção da paz já desfrutada. Reconhecido ao Pai amantíssimo, Jesus, mesmo perseguido, incompreendido, atormentado, permaneceu tranquilo e fiel em confiança absoluta, como a expressar sua sublime gratidão. Então, voltando, Jesus, nosso modelo e guia, que nós possamos nos espelhar nele. Ah, Lúcia, mas eu estou muito distante aí de ser um Jesus, né? Estamos todos aí, com certeza, isso não é uma mentira, isso é um fato. Estamos à distância aí, quilômetros de distância de Jesus. Mas é nesse treino, nesse exercício constante, que aí nós vamos realmente a cada dia, eu vou me conhecendo, vou tentando me modificar. Eu tenho que modificar, né? Mas para que eu possa me modificar, se faz necessário que eu me conheça, que eu perceba que eu tenho tal dificuldade. Se eu não perceber, às vezes chega alguém de fora que nos deixa realmente chateados e diz, você é assim, né? Aí eu digo, não, eu não sou assim, você é que é. E aí começa aquela competitividade, quem é mais, tem mais defeito ou não. Então é isso que aí é importante eu parar. Se alguém disse assim a mim, eu vou parar, vou pensar, vou refletir, né, sem me magoar. É a visão daquela pessoa. Talvez eu realmente nem seja, eu tenho muitos defeitos, mas talvez aquele que a pessoa citou não seja, porque também tem aquela questão do mecanismo de defesa, de projeção. Nós projetamos muito no outro aquilo que está em nós. Então está em mim. Por isso que me incomoda tanto de ver na outra pessoa. É isso que acontece. E eu começo a falar. Tem uma frase do Freud que ele diz assim, quando fulano me fala a respeito de Maria ou de João, aí eu sei que ela está falando muito mais dela do que de João e do que de Maria. Pensemos nisso. De quem eu falo? Quem é aquela pessoa que eu estou sempre ali observando, criticando, falando alguma coisa? Será que aquilo que está naquela pessoa também, de alguma forma, não está em mim? E aquilo me inquieta. Aquilo me inquieta, por quê? Está em mim, ainda por vezes, de uma forma inconsciente, né? Mas está. E quando eu vejo na outra pessoa, me dá uma certa inquietação. Então, eu observo muito aquela outra pessoa. Eu vou observando a outra pessoa, esquecendo de me olhar. Esquecendo de me observar. Então, é importante aí, nesse momento, se alguém me disse alguma coisa, ou se eu falo muito, observo muito a vida do outro, aí eu vou realmente parar e dizer, será que isso aqui está em mim também? Será que eu sou assim ou não? Né? Então, em Mateus, nós vamos encontrar aqui essa frase que diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, aí a gente já vai encontrar no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele falando que todos os sofrimentos, misérias, decepções, amarguras, né, dores físicas ou não, as perdas de entes queridos, né, de pessoas amadas, vai encontrar consolação onde? Onde? Pensemos. Né? Onde é que a gente vai encontrar? Na fé, na vida futura. A fé no futuro. É onde a gente vai encontrar consolação. É onde a gente realmente vai entender, né? Tudo que a gente passa realmente é temporário. Viu, Joana nos falou. Tem paciência, espera. Então, para que realmente a gente entenda que nós não estamos aqui apenas essa vez, nós vamos voltar, como falamos, certo? E que aí é importante que eu possa ter essa espera, essa paciência, ela se faz necessária. E confiar na justiça divina. Confiar na justiça divina. Nós não estamos sendo injustiçados. Não estamos passando por uma situação que eu não mereço. Estamos passando por aquilo que eu mereço, que eu necessito, que me é realmente útil, né?
em muitas ocasiões, na nossa profissão, aqui da Eva, a minha, que é psicóloga, né? Então, o que acontece, a gente escuta, aí ao longo são muitos anos, né? Isso, Eva, nessa escuta. E muitas vezes a gente tem aqueles casos, pessoas, até na casa espírita mesmo, no atendimento fraterno, quem aqui faz parte do atendimento fraterno, né? Então, muitas vezes as pessoas chegam com aquelas dores, aqueles conflitos, mas também a gente escuta aquelas pessoas que chegam e dizem o quanto que aprendeu, o quanto que foi valioso para essa pessoa, aquela dor, aquele sofrimento que aquela pessoa está passando. Eu me recordo de uma senhora na casa espírita mesmo, atendendo, eu também faço o atendimento fraterno, aqui na casa a qual eu faço parte também, que é a ESCA. E aí, o que é que acontece? Chegou uma senhora que participava das atividades da casa e, num determinado momento, ela desenvolveu um câncer, né? Mas aí, certa vez, atendendo, né, que ela ia participar, e a gente tem que atender todas aquelas pessoas que vão fazer o tratamento e tal, e aí ela dizia, Lúcia, olha, o que esse câncer me fez crescer, aprender, você não faz ideia. Hoje eu sou muito grata a Deus por esse câncer. Ele me abriu a minha mente, abriu a minha consciência. Hoje eu sou uma outra pessoa diante dessa doença. Né? Ela já partiu, né? Depois de alguns meses, ela partiu, né? Mas ela partiu já com essa nova consciência, esse entendimento, porque a mais das vezes a gente não tem. A gente não tem esse entendimento. A gente fica fugindo, querendo fugir dos problemas como o diabo foge da cruz, né? Como se diz por aí afora. Mas os problemas realmente têm essa força, né? Então, aqui nós trouxemos ainda de Emmanuel, né? Não é de Joana, é de Emmanuel, que ele, nos dias difíceis, que ele fala, em que as dificuldades se fizerem mais cruéis, notaremos apenas um par de pegadas. Talvez nos perguntemos, teremos caminhado sozinho nesses momentos? O Mestre nos terá abandonado? Então, ele, o amigo fiel de todas as horas, nos responderá, não, meu filho, jamais o abandonei. É verdade que nos dias mais difíceis da sua existência, só há um par de pegadas. Mas é porque, naqueles momentos, eu carreguei nos meus braços. Sou o bom pastor e carrego a ovelha ferida em meus ombros. Pensemos nisso. Muitas vezes a gente se acha abandonados. A gente acha que fomos deixados lá à beira do caminho. Mas Jesus realmente, por vezes, nos carrega nos braços, né? Nos mostra caminhos, né, para que nós possamos realmente voltarmos àquela trilha que nos é necessário. E aí, mais uma reflexão. Ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos em sinal de agradecimento. Já agradecemos hoje? Agradecemos ontem? Né? Então, é importante que eu pare, mesmo nos dias de tribulações, das atribulações diversas do nosso dia a dia, mas que eu pare e agradeça. Naquele momento que eu vou encostar a minha cabeça lá no travesseiro e naquele momento eu vou agradecer. Se eu me acordo, naquele momento também agradecer a Deus por tudo que nós temos, por tudo que nos é concedido, as oportunidades diversas que nós temos. E aqui, uma frase de Esopo, né, um filósofo daí, antes de Cristo, que ele diz, a gratidão é a virtude das almas nobres. É uma boa forma, é uma frase que nos leva a refletir para ver que tipo de alma eu sou hoje, ou como eu estou, como é que é a minha vida. Então, é dessa forma, meus queridos irmãos, que era essa mensagem que eu estava querendo trazer aqui para a nossa reflexão, para que realmente a gente possa sair daqui em todos os momentos sendo gratos, levemos todas as reflexões, desde a música, porque aquele que cuida de nós, não é, pessoal? Não dorme, não é assim?
Aquele que cuida de nós não dorme. Ele está sempre ali atento, né? Cuidando, amparando, nos incentivando, motivando. É importante que nós possamos realmente crer nisso. Ele não dorme. E aí, Feliz Natal, muita paz para vocês, tudo de bom. Celebre o nascimento de Jesus com alegria e gratidão sempre. Muita paz. Muito obrigada.